Gênesis capítulo de número 12, e o versículo é o de número 2. Vou trazer uma palavra abençoada hoje. O tema da mensagem é: seja uma bênção. Sê tu uma bênção. Deus te chamou para ser uma bênção. Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 2. O Senhor, falando com Abraão, disse o seguinte: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Note que Deus está falando para Abraão: tu serás uma bênção. Senhor Deus, nós te pedimos, Pai, humildemente, que nesta noite, através da tua palavra, podamos ser abençoados, sairmos daqui enriquecidos pelo teu poder, por causa da tua palavra, saímos daqui abençoados, compreendidos, Senhor, com toda a compreensão, com tal concepção através do teu Espírito, que o Senhor nos chamou não para viver debaixo de maldição, mas para sermos abençoados e para abençoar muitas vidas através da bênção do Senhor que está sobre nós, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Pode se assentar. Deus chamou Abraão para ser abençoado, apesar de que Abraão não era tão amaldiçoado. Ele tinha uma vida até mais ou menos, ele era um homem de bem, tinha tudo, mas o Senhor o chamou para ser abençoado. O que Deus estava propondo para Abraão era algo a mais do que aquilo que ele estava vivendo. Deus estava chamando Abraão para algo diferente, algo muito extraordinário. E Deus não nos chamou para sermos iguais todo mundo. Deus não nos chamou para sermos participantes de algum tipo de bênção e continuar a nossa vida normal e abençoado, mas também desfrutando de uma vida natural e normal, sem nenhum compromisso total. Deus, quando quer abençoar alguém, quando Deus quer fazer algo grande na vida das pessoas, a primeira coisa que Deus vai requerer é integridade. E aí nós temos um grande problema, porque geralmente nós não conseguimos nos entregar totalmente ao Senhor. A proposta de Deus é nos fazer totalmente abençoados, mas Deus só nos fará totalmente abençoados a partir do momento que nós tivermos uma entrega total a Ele. Então, o caso de Abraão, Deus o diz: sai de tua terra e de tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Você vai sair do meio do teu povo, você vai fazer esse sacrifício, vai tomar esta atitude, e através desta atitude eu vou te abençoar tanto. Você será um canal de bênção. Era como se Deus estivesse dizendo: eu vou usar a tua vida de uma maneira tal que através de você eu vou abençoar muitos. Não é só você que vai ser abençoado. Você vai ser tão abençoado que as pessoas através de você também serão abençoadas. E aí está uma coisa muito importante na vida de quem Deus quer abençoar. Deus não te abençoa para você ficar todo sorridente e dizer: olha, eu sou escolhido. Olha, as bênçãos de Deus chegaram até a mim, graças a Deus eu sou abençoado. Quantos estão perdidos, mas eu sou abençoado. Não, não é isso. O propósito de Deus é te encher de bênção, mas o quanto mais couber de bênçãos em você, para que através da sua vida outros possam ser abençoados. A bênção não pode parar em você. Você não é uma espécie de retentor de bênção, não. Deus te chamou para ser um espalhador de bênção. É como se aquela palavra de Jesus: rios de água viva fluirão de você. Algo vai fluir de você e vai alcançar muitos. E é impressionante que a Bíblia diz que a alma do generoso, a alma generosa prospera. E pela lógica isso não tem sentido, porque o generoso tem prazer em dar presentes. O generoso, tudo que ele tem, ele acaba dando para os outros. Então como que uma pessoa que fica dando o que tem para os outros vai prosperar? A lógica vai dizer que esse camarada vai ficar sem nada, porque tudo que ele tem ele dá para os outros. Mas a Bíblia está prometendo que o generoso prosperará. Sabe por quê que a Bíblia tem capacidade de prometer isso e Deus tem capacidade de cumprir isso? Porque todo aquele que é generoso, Deus dá mais. Você tem um, dá aquele um, Deus dá dois. Aí você dá aquele um, Deus dá mais dois. E você dá dois, aí Deus dá mais 4. Aí você dá os 4 e Deus dá mais 8. E sempre você tem mais e mais e mais.
para ofertar, para abençoar, para alcançar vidas. Eu mesmo fiz um propósito na minha vida, irmão. Eu era daqueles crentes que eu separava as notas de R$2 para dar de oferta. Então, hora do culto, vai passar o irmão da salva e eles vão estar olhando para mim, e eu vou pegar o meu R$2 e vou colocar na salva, e todo mundo está vendo que eu estou ofertando meus R$2 costumeiros. Um dia eu me propus a um desafio. Eu falei: Senhor, eu não vou mais dar R$2, eu acho que é uma vergonha eu ficar dando R$2, eu posso dar mais. Então, a partir de agora, Senhor, eu vou dar de R$5 para cima. E comecei a dar R$5 e percebi que cada culto que eu ia, eu tinha R$5 para ofertar. Falei: olha que benção, agora eu tenho R$5, não tenho só os 2, eu sempre tenho 5 ou mais, mas sempre eu tinha 5. Um dia, irmãos, eu falei: hoje eu vou fazer algo extraordinário, hoje eu vou fazer uma coisa incrível, vou fazer um desafio muito grande, hoje eu vou dar R$10. Para mim era algo extraordinário, né? E eu estava tão empolgado para me dar aqueles R$10, que o pastor não ia recolher a oferta. Eu disse: pastor, não vai recolher a oferta hoje? E o pastor disse: já que você está tão querendo que a oferta seja recolhida, você vai recolher a oferta hoje, você vai recolher a oferta. E eu falei: graças a Deus. Peguei meu R$10 e coloquei dentro da salva e saí para coletar a oferta dentro da igreja. Irmão, eu não sei se foi um combinado, mas todo mundo naquele dia só dava R$10 para cima. Ninguém colocou uma moedinha de R$1, ninguém colocou R$2, todo mundo estava colocando de 10 para cima. Um colocava 20, outro colocava 15, outro colocava 12, mas tudo de 10 para cima. Aí eu entendi o Espírito Santo dizendo: está se achando porque deu R$10. Está se achando porque deu 10. Eu tenho algo maior para você, mas você vai ter que aprender a abrir mão do que você tem. Abraão, para ser uma bênção, teria que abrir mão de suas convicções, teria que abrir mão dos seus planos e teria que fazer uma entrega total a Deus. A partir de agora vou ficar na dependência de Deus. Imagine você sair numa viagem sem destino. Vá para uma terra que eu vou te mostrar. Maravilha, hein? Geralmente, antes de fazer uma viagem, a gente calcula onde é que a gente está indo, quanto tempo a gente vai gastar, como que vai ser lá, onde a gente vai ficar. A gente tenta calcular tudo antes de sair. No caso de Abraão era o seguinte: você vai e depois no caminho eu te explico como é que você vai chegar num lugar que eu ainda vou te mostrar. Então sai. E Deus está falando: você vai ser abençoado, você vai ser uma bênção. É verdade, a Bíblia diz que Abraão era muito rico. Olhe bem, Gênesis, no próximo capítulo, no capítulo 12, de versículo número 2, Deus diz: eu vou te abençoar. No capítulo 13, o versículo do número 2, a Bíblia já diz: e era Abraão muito rico em gado, em prata, em ouro. A Bíblia está dizendo que ele era muito rico, não é que ele era rico, ele era muito rico em gado, em prata e em ouro. Mas a promessa de Deus incluía ainda mais, não é só as riquezas que ele tinha, mas as promessas de Deus incluía a seguinte palavra: em ti serão benditas, serão abençoadas todas as famílias da terra. Se você é abençoado hoje, está debaixo da bênção que Deus fez a Abraão. Em Abraão, todas as famílias da terra serão benditas. E glória a Deus que a bênção de Deus na vida de Abraão chegou até nós. Glória a Deus. Agora, algumas coisas importantes sobre a bênção. Para Deus te abençoar, não depende do lugar em que você está e nem das pessoas à sua volta. Nós temos um grave problema. Geralmente, quando Deus nos promete de nos abençoar, o que nós ficamos tentando medir é o lugar onde estamos e as pessoas que estão à nossa volta. E dependendo das pessoas que estão à nossa volta, nós dizemos: é impossível Deus nos abençoar neste lugar, é impossível a promessa de Deus se cumprir, porque estas pessoas estão me prejudicando de ser abençoado. E colocamos as culpas nas pessoas, e colocamos a culpa no lugar onde estamos, e isso não é verdade. Sabe por quê? Porque quando Abraão saiu daquele lugar, ele levou consigo o seu sobrinho Ló. O seu sobrinho Ló vai com ele junto. E até mesmo o Ló,
que estava junto com Abraão, que não tinha nada a ver com a promessa de Deus feita a Abraão, acabou sendo muito abençoado. Tanto é verdade que chegou um período em que as riquezas de Ló eram grandes e as riquezas de Abraão eram grandes, que já não dava para comportar tanto gado junto. Já começou a dar confusão. Era como se a gente tivesse tanto dinheiro, irmão, nós aqui que estamos aqui conversando, temos tanto dinheiro que já está dando confusão. Nós não estamos sabendo contar o direito, o dinheiro, não estamos sabendo dividir, administrar. É muito dinheiro. E chegou num ponto que tiveram o quê? Dividir, porque não dava mais para administrar tudo num lugar só. Então, não depende de quem está com você. A bênção de Deus, ela vai além de você, ela atinge outras pessoas. Não depende do lugar em que você está, porque Abraão foi chamado para o meio do deserto, e lá no meio do deserto Deus abençoou. Não importa onde você está. Às vezes você pensa, se eu mudar de cidade eu vou ficar abençoado. Se eu sair de Cascavel e for para São Paulo, eu fico rico. Às vezes você sai de Cascavel e vai para São Paulo, e daí lá em São Paulo você diz, por que eu saí de Cascavel? Tanta gente já foi para Santa Catarina para ficar rico e voltou. Tanta gente já foi para São Paulo, para Rio de Janeiro. Tanta gente vai em busca de oportunidade pensando, não, Deus vai me abençoar lá. Não, para Deus te abençoar, aonde você estiver, se você estiver dentro do propósito de Deus, Deus te abençoará. Aonde você está, Deus te abençoa. Deus quer usá-lo como um instrumento de bênçãos. Deus quer te abençoar e através de sua vida abençoar outros também. Eu quero que você entenda uma coisa, que para você ser abençoado, uma das coisas que você precisa mudar é que você precisa aprender a profetizar bênção. Quer ser abençoado? Comece a profetizar bênção. Muitas vezes alguém chega em você e diz, você vai ser uma bênção. E você começa a pensar, mas está tão difícil, né? As coisas estão tão complicadas, essa crise, o preço da gasolina. A igreja hoje já não é mais crente como era antigamente. Eu acho que é difícil. Você mesmo com a sua língua começa a amaldiçoar um propósito que Deus tinha na sua vida. E você tem que aproveitar, aprender a abençoar. Sabe por quê? A Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo de número 18 e versículo de número 21. A morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. A Bíblia está dizendo o seguinte: se você é sábio e profetiza vida, é isso que você vai ter. Mas se você é tolo e profetiza morte, é isso que você vai ter. Agora eu fico maravilhado com tanta liberdade que Deus dá ao ser humano. Porque Deus poderia simplesmente dizer, não, você vai ser uma bênção e acabou. E você não queria ser abençoado, e Deus puxava pela orelha, colocava ali, vai ser abençoado. Eu te chamei para ser abençoado. E acabou, vai ser abençoado. Mas Deus te dá liberdade de escolha. Tem um versículo na Bíblia que Deus diz, eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, para que seja abençoado. Escolha, a escolha é você. Na hora que alguém fala algo para você, você pode escolher abençoar ou escolher amaldiçoar. Alguém diz para você, fulano não tem mais jeito, fulano está perdido, fulano vai morrer, fulano vai acabar nas drogas. Se você tiver saúde espiritual e entendimento, você pode profetizar diferente. Você pode dizer, não, Deus vai intervir, Deus vai fazer um milagre, Ele vai se levantar e Ele vai ser uma bênção. Mas as estatísticas estão dizendo o contrário. E daí? Eu estou profetizando vida. Ezequiel estava dentro de um vale que os ossos estavam sequíssimos. E Deus perguntou para o profeta, dizendo, você que é culto, você que é sábio, você que é entendido, me diz uma coisa, esses ossos, na situação que estão aí, eles podem voltar à vida?
O profeta deu uma olhada para os ossos, olhou para o Senhor e disse: pela minha cultura, pela minha inteligência, pela minha sapiência, esses ossos jamais viverão. Mas, sabendo que Deus é todo poderoso e que para Ele não existe limite, qualquer coisa Ele pode fazer, eles podem tornar a vida. Qual seria a resposta mais apropriada? Ele disse: Senhor, tu o sabes. Essa resposta foi uma resposta bem apropriada. Eu não sei, Senhor. Segundo o meu conhecimento é impossível, mas tu o sabes, porque tu sabes, se tu quiseres, tu fazes. Então Deus disse: então agora você vai ver algo extraordinário. O povo aí está dizendo que estão mortos, que estão aniquilados, que estão perdidos. Eu sou Deus que posso tirá-los da sepultura e torná-los a viver. E Deus diz: profetiza. E ele sai profetizando, e conforme ele vai profetizando, as coisas vão acontecendo. Conforme ele vai falando, as coisas vão acontecendo. No final da visão, já estava um exército em pé, cheio de vida, pronto. Se queremos ver restauração, o que precisamos aprender, em primeiro lugar, é profetizar bênção. Profetize restauração na sua casa. Profetize salvação na sua casa. Profetize liberdade. Profetize riqueza. Profetize vida. Profetize liberdade. E o Senhor fará, porque Ele cumprirá a sua palavra e o seu propósito. Uma coisa que devemos aprender também é não murmurar. Lá em Números capítulo 14, versículo 26 até o 28, o Senhor diz assim: falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, e os que dentre vós contra mim murmurastes. O povo de Israel pronunciou o seguinte murmúrio: o Senhor nos tirou do Egito para nos matar neste deserto. O Senhor não gostou. E o Senhor disse: assim como vocês profetizaram, assim como vocês murmuraram, é isto que vou fazer. De 20 anos para cima, nenhum vai poder entrar na terra prometida, com exceção de Josué e Calebe. O resto vai morrer tudo no deserto. Eu sempre brinco dizendo que aquela geração era a geração em que os filhos desejavam a morte dos pais. O menino andando junto com os pais, dizendo: quando é que tu morre, homem? Eu quero entrar na terra prometida. Enquanto tu está vivo, eu não posso entrar. Morre logo, infeliz. Essa foi a geração em que os filhos desejavam que os pais morressem logo, para que eles pudessem entrar na terra prometida. Assim como eles murmuraram, assim aconteceu. Eles morreram. É que eu dei um conselho bem prático: em qualquer situação, abençoe. Abençoa. Abençoe. Aprende a abençoar. Aprenda a abençoar. Não, pastor, mas não é muito fácil, né? Eu sei que não é, mas aprenda. Tome por regra de vida. Comece a abençoar. Comece a profetizar a vida. Crie um hábito de abençoar. Crie um hábito de profetizar restauração, vida, bênção. E você vai ver que as coisas vão mudar. Logo você vai ter testemunho para contar sobre isso. Provérbios capítulo 18 e versículo 7, a palavra do Senhor diz assim, ó: a boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios são um laço para a sua alma. Não precisa nem da ira do diabo, não precisa nem de inimigo, o próprio tolo se destrói. A boca dele destrói a sua vida. Ele sai amaldiçoando a si mesmo. Mas quem é sábio, a Bíblia diz que a boca do justo é manancial de vida. Glória a Deus por isso. Terceiro ponto aqui, irmão, para mim encerrar essa mensagem de hoje e você não sair daqui bravo comigo. Ele disse que ia pregar pouco e pregou um monte. Você precisa aprender a orar
para ser abençoado. Tem muita gente que não ora para ser abençoado, mas se orar, Deus abençoa. Na Bíblia tem um caso de um homem chamado Jabes, lá em 1 Crônicas, do capítulo 9 e do capítulo 4, versículo 9 e 10. A Bíblia diz assim, e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e a sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que ele pediu. Aqui nesse 1 Crônicas, capítulo de número 4, está contando, e esse gerou aquele, e aquele gerou o outro, e o outro gerou o outro, e foi gerando. Quando chegou nesse moço, no Jabes, a Bíblia abriu um parênteses: e esse aqui foi mais ilustre do que seus irmãos, embora quando ele nasceu, a mãe lhe deu o nome: eu gerei com muita dor. Embora ele tenha levado um nome difícil, ele teve a ousadia de orar: Deus, me abençoe. E Deus disse: porque pediu, isso farei, te abençoarei. E abençoou. A Bíblia já começa dizendo: ele foi mais ilustre do que seus irmãos. Ele pediu para ser abençoado e Deus lhe abençoou. Deus ouviu a sua oração. Você sabia que Deus ouve a sua oração? É verdade, não é uma ilusão. Quando você ora, Deus ouve o que você pede. E se for de coração íntegro, então aí é que Deus ouve mesmo. E a resposta vem. Foi Jesus que disse: pedi, pedi e recebereis. Batei, batei e abri-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Lembra do Salomão? Deus disse: o que tu quer? Ele disse assim: eu quero sabedoria. Tu quer sabedoria? Quero. Então toma, receba a sabedoria. E além de sabedoria ainda vai um brinde. Vai riqueza, vai honra, vai muita coisa. Pede e seja abençoado. Pede com fé, não duvidando. A Bíblia diz: se você pedir e não duvidar, mas crer de todo o coração, isso já está feito. Considere feito. Devemos pedir e crer, e o Senhor fará. A Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 34, 6: passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: ó Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em benevolência e verdade. O caráter de Deus, a natureza de Deus é abençoadora. Deus nos criou para a vida, para a bênção, para a saúde. Então, oremos e pedimos para o Senhor, e o Senhor nos abençoará. Na oração dele nós percebemos algumas coisas. Ele diz: me alargues as fronteiras. O que ele quer dizer com isso? Crescimento. Me faça crescer. E o Senhor o fez crescer. Ele diz assim, que seja a tua mão comigo. Isso está dizendo o que? Direção. Por quê? Porque nós precisamos da direção de Deus. Qualquer coisa que você for fazer, peça a direção de Deus. Orar é algo prazeroso. Orar é algo que tem que se tornar um hábito. Tem pessoas que só oram no dia de culto. Orar deve ser algo que você faz todas as manhãs. Orar deve ser algo que você faz todos os dias. Orar é algo que você deve fazer sempre. Porque quando você ora, você pede a direção de Deus e Deus te dá. Alguém um dia disse para mim assim, mas eu não tenho assunto. Eu não tenho assunto. Então agradece. Então agradece. Se não tem o que pedir, agradece. Como é que a pessoa vai dizer: eu não posso orar porque eu não tenho assunto? Não tenho o que falar. O que eu vou dizer para Deus? Tem tanta coisa que você pode dizer para Deus. Sabe por quê? Porque Deus é o teu amigo mais próximo. É aquele que é mais chegado. Tudo que você precisar, você pode pedir para Ele em qualquer área. E não precisa ser tão religioso nas suas palavras. Tem gente que é muito religioso para orar. Respeita muitos protocolos, etiquetas e faz uma coisa muito... Seja realista, seja verdadeiro, seja você mesmo.
O que Deus quer é alguém com um coração derramado no altar, e não alguém com um monte de palavras bem enfeitadas. Deus quer nos abençoar. Você tem a promessa de Deus sobre a sua vida. A promessa que estava sobre a vida de Abraão, ela chegou até nós através de Cristo. Então tomemos posse dessa bênção. Sejamos abençoados, porque através da bênção de Deus sobre as nossas vidas, outras pessoas serão abençoadas. Quantas pessoas podem ser alcançadas por você? Eu tenho um projeto com Deus para essa igreja. Eu tenho um sonho. Eu imagino um dia quando Deus vai encher pessoas de prosperidade, mas essas pessoas terão um sentimento missionário, um sentimento de Deus de abençoar o próximo. Eu tenho um sonho quando os crentes se encherem de bênção, ficarem ricos, poderosos, mas não para se gabar, não para dizer eu sou melhor do que você, mas para usar esta ferramenta, esse material que Deus te deu para abençoar vidas. O que sobra para você faz falta no campo missionário. O que você joga no lixo todos os dias, lá no campo missionário, seria muito bem utilizado. Então, quem sabe Deus pode nos dar a concepção da realidade, dar-nos o entendimento correto do Pai Nosso e entender que somos uma família universal. E se um irmão lá na África está passando fome, nós devíamos nos preocupar com isso. Se o irmão lá no fim do Paraguai está passando fome, nós devíamos ter conhecimento disso, querer fazer alguma coisa. Mas, e quando a gente não se importa nem com os que estão em Cascavel? Aí fica difícil, né? Deus, vamos colocar de pé para nós orarmos. Oh Deus poderoso, nós te amamos, Jesus. Nós te louvamos, meu Deus, porque o Senhor é fiel, a tua palavra é a verdade. Nós te adoramos, meu Deus, porque tudo aquilo que o Senhor promete em sua palavra é a verdade. E jamais daquilo que o Senhor prometeu há de cair por terra, mas tudo aquilo que é a tua palavra há de se cumprir, porque tu és fiel para cumprir. A tua palavra diz que tu não és homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor falou, isto vai se cumprir. Se é um propósito teu, Senhor, de abençoar esta casa, de fazer esta casa um celeiro missionário, quem poderá impedir a tua obra? Quem poderá intentar algo contra o teu plano? Quem poderá deter a força do teu braço? Deus, tu és poderoso para abençoar vidas, até mesmo aqueles mais improváveis. O Senhor pode levantar e fazer um instrumento, um canal de bênção em tuas mãos. Senhor, traz pessoas a esta casa para os abençoar financeiramente, para os enriquecer, para os encher de bênçãos, mas sempre, Senhor, que a sua mente esteja firme em ti, que o seu coração esteja seguro em tua presença, que o seu coração esteja firmado em tua palavra. Sim, meu Deus, nos abençoe poderosamente. Abençoa esta igreja poderosamente, Senhor. Alargue as fronteiras deste ministério, das vidas que se encontram nesta casa e também daqueles, meu Deus, que nos abençoam através das mídias sociais. Aqueles, Senhor Deus, que estão aliançados, que estão, Senhor Deus, na mesma visão. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor os alcance e os levante e os exalte para a glória do teu nome.